O que te inspira a seguir em frente? De quem você lembra quando está em um momento de fraqueza ou que precisa superar seus limites? Quem é o herói ou o motivo que te faz levantar após uma queda? Já foi dito que o valor de um homem pode ser medido pelas coisas que ele estima ou aqueles que ele admira. Eu me chamo Rafael e seja bem-vindo ao canal Distração Moderna. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o que nos inspira, ou se realmente precisamos de uma figura de inspiração, seja no cinema, em séries, livros, mangás, quadrinhos, na própria religião ou na sociedade. É comum que um indivíduo busque por alguém para se inspirar, um exemplo a seguir ou apenas alguém com quem possa aprender. Entender sobre as pessoas que admiramos também nos ajuda a entender um pouco mais sobre nós mesmos. Por exemplo, se você admira um personagem como o Homem-Aranha, significa que provavelmente você é uma pessoa que passa por dificuldades, tanto familiares ou no trabalho, escola, e enxergar aquele personagem te traz conforto, saber que alguém, de certo modo, é igual a você e talvez entenda como é difícil ser você. Claro que também existem exceções. Você pode admirar um personagem simplesmente por admirar, sem nenhuma relação específica ou motivo. No entanto, nesse vídeo, quero seguir pela situação onde admiramos um personagem por alguma razão específica e como isso pode ser positivo para ajudar a desenvolver o nosso autoconhecimento. Nas obras que costumamos assistir, como animes ou filmes, geralmente, o personagem principal tem uma figura de inspiração. O Homem-Aranha que perdeu seu tio e tenta seguir seus ideais, se mantendo justo e utilizando suas habilidades para fazer o bem. O Gon que busca entender o motivo por seu pai ter lhe abandonado. E inúmeros outros personagens que seguem por esse mesmo caminho. O interessante é que nem é preciso conhecer a pessoa que você admira. O próprio Gon simplesmente tinha uma imagem ilusória, criada por ele mesmo a respeito de sua figura paterna. E isso já foi suficiente para lhe incentivar a trilhar uma jornada, como a de seu pai. E dentre os inúmeros personagens que eu poderia escolher, acredito que o que melhor pode passar a ideia que eu vou trazer ao longo desse vídeo é a relação do Midoriya com o All Might. Se sentir que chegou ao seu limite, lembre-se do motivo pelo qual você cerra os punhos. Lembre-se porque resolveu trilhar esse caminho e permita que essa memória o carregue além dos seus limites. No universo que se passa a história de Boku no Hero, o All Might é o maior herói da Terra e é aquele que o Midoriya almeja se tornar. Nessa relação em particular, podemos observar que o Midoriya teve a oportunidade de conviver com seu ídolo, de observá-lo de perto, de ver seus pensamentos, suas ações e aprender ainda mais com isso. Apesar de ser possível conviver com alguém que nos inspira, isso não é muito comum. Geralmente quando admiramos uma figura, a temos distante, apenas sabemos algumas informações, ou essa figura se trata de um personagem que simplesmente não existe na realidade. No caso do protagonista, está sendo guiado diretamente pela figura que admira. E esse é o ponto principal aqui. E se todos tivéssemos essa oportunidade? Se fôssemos constantemente corrigidos e vigiados por alguém cuja opinião realmente nos importa? Alguém que tem o objetivo de fazer com que você sempre seja o melhor no que faz. Então, te faço essa pergunta. Se isso fosse possível, como seria a sua vida hoje? Agora que já imaginou esse cenário, espero que tenha comentado. Afinal, acredito que vai ser uma leitura bem interessante. Então, te trago uma boa notícia. Sim, isso é possível. Você pode ser constantemente corrigido e vigiado com o intuito de se tornar uma versão ainda melhor do que a que já existe. Inclusive, existem registros históricos a respeito de uma técnica que era utilizada pelo imperador Marco Aurélio. Se queremos melhorar a nós mesmos, jamais devemos parar de nos vigiar por uma única hora. Devemos agir com cuidado em todas as situações, como se tivéssemos que responder por isso a nossos professores logo em seguida. Esse conceito é o que podemos chamar de atenção plena, que inclusive já fiz até um vídeo sobre e vou deixar aqui no card. Mas uma metáfora que pode representar essa ideia e até te ajudar a entender um pouco melhor é que da mesma forma que uma pessoa que anda descalço é cauteloso para não ferir uma unha ou torcer um tornozelo, você também deve tomar cuidado ao longo do seu dia para não prejudicar o seu caráter. Mas a principal questão aqui é como fazer isso
como se autodisciplinar, ou melhor, como podemos tornar a nossa realidade igual à do Midoriya, onde somos vigiados por nosso mentor constantemente. E nesse próprio questionamento é onde está a resposta. É disso que precisamos, de um mentor. Existem várias maneiras de se conseguir um mentor ou professor. Você pode simplesmente se matricular em um curso, um esporte, alguma arte marcial. No entanto, estou falando de uma figura que vai te acompanhar diariamente. E a única maneira de fazer isso é com a sua própria mente. Você deve ser o seu próprio mestre. Mas calma que já vou te explicar como fazer isso. Antes, só peço que deixe o like e se esse vídeo tá te agradando, se inscreve no canal. Pode ficar tranquilo que eu tô postando conteúdo com mais frequência, então sempre vai ter o que assistir por aqui. Então, sem mais delongas, na verdade, nem é muito difícil criar um mentor mental. O que precisa é que, diante de uma situação de desconforto ou dúvida, sempre que se questionar sobre qual atitude deveria tomar, imagine que essa figura que você admira, esse herói, o que ele faria na mesma situação? Ou melhor, que atitude essa figura gostaria que você tomasse naquele momento? É claro que não se deve viver pelos outros, muito pelo contrário, você deve ser independente. No entanto, em momentos de nossas vidas, de grandes dificuldades ou dilemas morais, muitas vezes é importante optar por ajuda, ouvir a opinião de alguém que sabe mais a respeito, a opinião de um profissional ou de quem simplesmente já passou por algum problema parecido. Mas é aí que entra mais uma questão. E quando não tivermos ninguém para pedir ajuda? Vão existir cenários que simplesmente temos que resolver sozinhos. E são nesses momentos onde se torna tão importante a questão desse mentor. Essa figura que vamos criar em nossas mentes, desse personagem, ou figura que admiramos, ou até nossa melhor versão, representa tudo o que aprendemos até aquele momento, todas as informações, tudo que estudamos, o conhecimento que tiramos, as lições, e juntando todas essas características, vamos criar essa figura que vai nos responder e vai nos dizer qual a melhor atitude. No final das contas, ainda estamos sozinhos, mas criar essa imagem te ajuda a se concentrar e a tomar uma atitude que talvez seja melhor. Um exemplo que já até comentei em outro vídeo é que imagine que você vai fazer uma apresentação e que está muito nervoso. Então, diante daquela situação, você pensa em algum personagem que já passou por alguma dificuldade e, baseado nisso, se inspira e se concentra. Dessa forma, consegue apresentar com excelência. Entende que, na verdade, você só criou uma versão do que você enxerga daquele personagem. E isso faz com que você dê mais um passo, com que você consiga realizar uma tarefa que talvez sem essa inspiração não fosse capaz. O princípio é, você vai criar a sua própria inspiração. O próprio Midoriya, nos momentos de dificuldade, se recorda das ações do All Might e utiliza isso como meio para se manter focado e tomar a melhor decisão de acordo às circunstâncias. Esse mentor que você vai criar na sua mente não necessariamente precisa ser um personagem ou alguém real, ou como eu tinha dito, pode ser simplesmente quem você quer ser, uma versão melhor de você mesmo. E isso já é suficiente para te ajudar a tomar uma decisão melhor. E lembre-se, tente 1, 2, 3 vezes e, se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, pois persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Eu me chamo Rafael, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.